Imagine um homem cujo nome ecoaria pelos séculos como um dos pilares da liberdade, Thomas Jefferson. Sua história começa em 13 de abril de 1743, nas terras férteis de Shadwell, uma propriedade rural em Albemarle, Virgínia, então uma das 13 colônias britânicas na América do Norte. Seu pai, Peter Jefferson, era um homem de visão, agrimensor e proprietário de vastas plantações, incluindo a própria Shadwell, erguida na década de 1730 com o suor de trabalhadores livres e escravizados. Em poucas décadas, aquela região testemunharia o nascimento de uma nova nação, e Jefferson estaria no centro dessa revolução, como um de seus arquitetos mais brilhantes. A família Jefferson já estava enraizada na Virgínia desde 1612, e Peter era uma figura de destaque, coronel da milícia local e membro da Assembleia da Virgínia, a House of Burgesses. Sua profissão de agrimensor o levava a explorar territórios inexplorados, enfrentando perigos e selvageria, uma imagem de coragem que fascinava o jovem Thomas. Sua mãe, Jane Randolph, pertencia à mais ilustre linhagem da colônia. Os Randolph haviam chegado em 1642, e seu avô, William Randolph, acumulou dezenas de milhares de acres, fundando 11 plantações. A família era tão influente que sua residência, a mansão de Turkey Hill, próximo à atual Richmond, simbolizava poder e tradição. Jane nasceu em Londres, no bairro de Shadwell. Ironicamente, o mesmo nome que Peter daria à sua propriedade após o casamento em 1739. O casal teve 8 filhos, sendo Thomas o primogênito. Criado no seio da elite Virgínia, ele dividiu a infância entre Shadwell e Tucaoy, propriedade de um parente de sua mãe, onde a família morou entre 1745 e 1752. Peter, arrependido por não ter estudado formalmente, decidiu dar ao filho uma educação excepcional. Aos 9 anos, Thomas foi enviado para viver com o reverendo William Douglas, que lhe ensinou francês, latim e grego. Mais tarde, sob a tutela do erudito James Maury, mergulhou nos clássicos da Grécia e Roma, absorvendo história, literatura e filosofia, alicerces que o preparariam para o College of William and Mary, em Williamsburg, então capital da Virgínia. Mas o destino o colocaria à frente da família mais cedo do que se esperava. Em 1757, com apenas 14 anos, Thomas perdeu o pai, herdando Shadwell, suas 2.750 acres de terra e 66 pessoas escravizadas. Embora Jane Jefferson assumisse a gestão cotidiana da propriedade, o incêndio em 1770 reduziu a mansão a cinzas. Determinada, ela reconstruiu a casa, que abrigaria gerações futuras. Pouco se sabe sobre a relação entre mãe e filho, as cartas se perderam nas chamas, mas o fato de Thomas permanecer em Shadwell até a idade adulta sugere um vínculo de respeito mútuo, quebrado apenas com a morte dela, em 1776. Na universidade, Jefferson não se limitou aos clássicos. Sob a orientação do professor escocês William Small, estudou matemática e filosofia moral, descobrindo as ideias iluministas que transformavam a Europa. Para aqueles pensadores, a razão humana, não a tradição ou a fé, deveria guiar a sociedade e a busca pela verdade. Ávido leitor, Jefferson devorava obras de Newton, Locke e Adam Smith, dedicando até 15 horas diárias aos estudos. Paralelamente, cultivava a disciplina física, exercitando-se 2 horas por dia, e dominava o violino, tocando até no palácio do governador, onde travou amizades com figuras influentes como seu primo Peyton Randolph, então procurador-geral da colônia. A Virgínia, porém, era uma terra de contradições. Embora a Assembleia local fosse eleita pelos homens livres e brancos, onde Peter Jefferson havia servido como representante de Albemarle, o poder real estava nas mãos da coroa britânica, que nomeava o governador e o Conselho de Estado, espelhando o sistema político da metrópole. Os virginias como Peter se viam como súditos leais, mas com os mesmos direitos dos britânicos na Europa. Essa ilusão começaria a desmoronar logo após a formatura de Jefferson, em 1762. Nos 5 anos seguintes, enquanto se preparava para advogar, ele testemunhou a escalada das tensões entre a colônia e a Grã-Bretanha. A vitória britânica na Guerra dos 7 Anos, de 1754 a 1763, conhecida na América como Guerra Franco-Indígena, havia eliminado a ameaça francesa no continente, mas deixará um rastro de dívidas e questões não resolvidas. Apesar do domínio britânico sobre o Canadá e a Flórida, as 13 colônias ainda enfrentavam conflitos com os povos nativos, e as sementes da discórdia com a metrópole já estavam plantadas. Jefferson, então um jovem observador, logo se veria no olho desse furacão histórico.
A população colonial, porém, não estava disposta a arcar com o custo da segurança imposta por Londres. Em 1764 e 1765, o Parlamento Britânico, sob a batuta do primeiro-ministro George Grenville, aprovou uma série de medidas fiscais que acenderiam a chama da revolta. Em 9 de março de 1764, Grenville anunciou perante a Câmara dos Comuns a Lei do Açúcar, impondo novos tributos sobre uma lista de produtos coloniais. Com a arrogância característica, declarou que a soberania do parlamento sobre todas as possessões britânicas, inclusive para fins de tributação, jamais deveria ser questionada. Suas palavras soaram como um desafio, e os colonos, especialmente na Virgínia, não demoraram a respondê-lo. Uma resolução enviada a Londres pela Assembleia da Virgínia foi clara: nenhum imposto poderia ser cobrado sem o consentimento dos representados ou de seus delegados. O grito de guerra no Taxation Without Representation ecoou pelas 13 colônias, mas o parlamento, surdo à indignação, avançou ainda mais. Em 22 de março de 1765, a Lei do Selo foi aprovada, taxando desde documentos legais até baralhos e jornais. A medida foi o estupim. Protestos explodiram em Boston, Nova York e Filadélfia, orquestrados por grupos como os Filhos da Liberdade, uma organização radical que logo se espalharia como fogo em palha seca. Thomas Jefferson, então um advogado atento aos debates na Câmara dos Burgueses da Virgínia, testemunhou a eloquência inflamada de Patrick Henry, cujo discurso contra a coroa e o parlamento beirava a traição aos olhos dos moderados. Embora as palavras de Henry fossem incendiárias, nem mesmo ele, nem qualquer outro líder colonial, ousava, naquele momento, falar em ruptura com a Grã-Bretanha. A ideia de pegar em armas ainda parecia um delírio distante. Mas a pressão surtiu efeito. Em fevereiro de 1766, o parlamento recuou e revogou a Lei do Selo, embora, em um gesto de pura hipocrisia, tenha aprovado a Lei Declaratória, reafirmando seu direito inquestionável de legislar sobre as colônias em todas as circunstâncias. Para Londres era uma questão de salvar as aparências. Para os colonos, uma provocação. O conflito já não girava mais em torno de dinheiro, mas de princípios: a liberdade frente a um governo arbitrário, os direitos inalienáveis frente ao despotismo disfarçado de lei. Nos anos seguintes, cada tentativa britânica de reafirmar sua autoridade seria recebida com resistência crescente, até que as canetas e panfletos deram lugar aos mosquetes e baionetas. Enquanto a tempestade política se avolumava, Jefferson traçava seu próprio caminho. Em 1767, após ser admitido na Ordem dos Advogados, começou a atuar nos tribunais da Virgínia, dividindo seu tempo entre Shadwell, onde morava, e as cidades do interior onde pleiteava causas. Mas foi em 15 de dezembro de 1768 que seu destino político se consolidou. Eleito representante do condado de Albemarle na Câmara dos Burgueses, deu o primeiro passo de uma carreira que o levaria aos mais altos postos do poder. Poucos meses antes, em maio daquele ano, havia decidido erguer sua própria residência em uma colina a cerca de 3 quilômetros de Shadwell. Batizou-a de Monticello, Pequena Montanha em italiano, um projeto de sua autoria, constantemente reformulado para refletir as últimas tendências arquitetônicas. O lugar se tornaria seu refúgio, seu laboratório de ideias e, depois de 1770, sua morada definitiva, quando um incêndio devastou Shadwell, consumindo não apenas sua biblioteca, mas os documentos jurídicos nos quais trabalhava. Foi em Monticello que Jefferson levou Martha Viles, sua noiva, após o casamento em 1º de janeiro de 1772. Martha, ou Patty, como era chamada pelos íntimos, era filha de John Viles, um próspero latifundiário da Virgínia e cliente de Jefferson em sua prática advocatícia. Viúva aos 20 anos, tornou-se alvo de uma corte insistente, mas foi a paixão compartilhada pela música que selou seu vínculo com Jefferson. Ele a conquistou com serenas executadas ao violino e ao cravo. Embora o casamento não fosse isento de atritos, Martha tinha uma personalidade forte, capaz de desafiar até mesmo a mente inquieta de seu marido. Ela era uma das poucas pessoas capazes de acalmar suas ansiedades, que só se intensificariam com a escalada dos conflitos políticos. Juntos teriam 6 filhos, mas apenas 2 meninas sobreviveriam à infância, um lembrete cruel da fragilidade da vida naqueles tempos. Enquanto Jefferson construía sua vida familiar em Monticello, o impasse com a metrópole atingia um ponto de não retorno.
Em 16 de dezembro de 1773, os Filhos da Liberdade de Boston promoveram um ato de rebeldia simbólico e devastador. Invadiam navios da Companhia das Índias Orientais no porto e jogavam ao mar toneladas de chá, um protesto contra os monopólios britânicos. O Boston Tea Party, como ficaria conhecido, provocou a fúria de Londres. Em 1774, o parlamento retaliou com as leis intoleráveis, um pacote de medidas punitivas que incluía o fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem pela carga destruída. A Virgínia respondeu com solidariedade, uma resolução de apoio aos bostonianos, seguida por um boicote imediato às importações britânicas. Estaremos sempre prontos a nos unir a nossos compatriotas na defesa de seus direitos constitucionais, declaravam os virginianos. A resistência agora era organizada. Em 5 de setembro de 1774, o primeiro Congresso Continental se reuniria na Filadélfia. Jefferson não foi delegado, mas sua influência já se fazia sentir. Redigiu as instruções para os delegados da Virgínia, um documento contundente endereçado a primos como Peyton Randolph, a Patrick Henry e a um certo coronel chamado George Washington, herói da Guerra Franco-Indígena, agora transformado em voz da oposição. Mas foi com uma visão sumária dos direitos da América Britânica, publicada em 1774, que Jefferson consolidou seu lugar entre os grandes pensadores da revolta. No panfleto dirigia-se diretamente ao rei Jorge III, exigindo igualdade de tratamento para os colonos, que Vossa Majestade não persista em sacrificar os direitos de uma parte do império aos desejos desmedidos de outra, mas distribua a todos justiça igual e imparcial. Aos 31 anos, Jefferson tornará-se uma celebridade política. Suas palavras afiadas e eloquentes ressoavam nas colônias como um chamado à ação. A revolução já não era uma questão de se, mas de quando. E quando chegasse, ele estaria no centro dela. Em 1774, o ar já cheirava a pólvora. Tanto a coroa britânica quanto as colônias americanas percebiam, com clareza brutal, que o caminho à frente não levava à reconciliação, mas à guerra civil. As milícias coloniais se armavam, não mais como um gesto de resistência simbólica, mas como preparação para o inevitável, a repressão militar que Londres planejava desferir. Os depósitos de armas e munições, espalhados pelas colônias, tornaram-se alvos estratégicos, e os colonos, determinados a não entregá-los sem luta. Quando os primeiros tiros ecoaram em Lexington e Concord, em 19 de abril de 1775, não foram apenas balas que atravessaram o ar, mas o último suspiro de qualquer esperança de paz. A partir daquele momento não havia mais espaço para meias palavras. Ou a América se ajoelharia novamente diante do cetro britânico, ou quebraria suas correntes para sempre. O segundo Congresso Continental, reunido na Filadélfia em maio daquele ano sob a presidência de Peyton Randolph, transformou-se da noite para o dia, no cérebro da Revolução. Mas quando Randolph foi chamado de volta a Williamsburg para assumir a casa dos burgueses, coube a Jefferson ocupar seu lugar. Ele chegou a Filadélfia em 11 de junho, justo quando a guerra já não era mais uma ameaça distante, mas uma realidade sangrenta. Ali, entre debates acalorados e decisões que selariam o destino de um continente, Jefferson encontrou seu lugar não nos discursos inflamados, afinal, sua voz não tinha o vigor retumbante de um Samuel Adams ou a paixão contundente de um Patrick Henry, mas na arte silenciosa e letal da palavra escrita. Enquanto outros falavam, ele agia. Enquanto outros gritavam, ele forjava as armas que ganhariam a batalha das ideias. Foi nesse caldeirão de tensões que, em junho de 1776, o Congresso encarou a questão que já não podia mais ser adiada, a independência. E quando coube a Adams e Jefferson a tarefa de redigir o documento que declararia ao mundo o nascimento de uma nova nação, não houve dúvida sobre quem deveria empunhar a pena. Adams, astuto, conhecia o talento do colega. Você escreve 10 vezes melhor do que eu teria dito. E assim Jefferson isolou-se mergulhado nos livros que havia devorado em Williamsburg, Locke e Montesquieu, os filósofos que pregavam a razão como antídoto à tirania. Não estava redigindo um manifesto, estava esculpindo os alicerces de um país. A introdução foi um golpe de mestre, consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Em poucas linhas, Jefferson não apenas justificava a ruptura com a Inglaterra, mas lançava um desafio atemporal aos tiranos de todas as eras. Os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade não eram concessões de um rei, mas dons inalienáveis, tão naturais quanto o ar que se respira. E se um governo se voltasse contra esses princípios? A resposta era uma faca afiada. É direito do povo alterá-lo ou aboli-lo.
Palavras que, uma vez proferidas, tornavam impossível o retorno. Não havia mais espaço para súplicas ao rei, agora, só restava a espada ou a rendição. O que se seguiu foi uma acusação implacável, uma lista de crimes do monarca britânico tão detalhada quanto a denúncia de um promotor perante um júri. Cada linha era um golpe: a imposição de taxas sem representação, a obstrução da justiça, a incitação à guerra entre colonos e nativos. Jefferson não poupou nem mesmo a escravidão. Em seu rascunho original, condenava o tráfico negreiro como uma violação cruel das leis da natureza. Mas o Congresso, temeroso de fraturar a unidade das colônias, cortou a passagem. Os senhores de escravos do Sul não estavam dispostos a abrir mão de seu direito à propriedade humana, nem mesmo em nome da liberdade que pregavam. Jefferson, embora decepcionado, sabia que a revolução não poderia ser perfeita, apenas necessária. Quando o documento foi finalmente aprovado em 4 de julho de 1776, não foram apenas 13 colônias que nasceram, mas uma ideia. E essa ideia, forjada nas noites de insônia de Jefferson e temperada no fogo dos debates do Congresso, atravessaria séculos. Ele, no entanto, já ansiava pelo retorno à Virgínia. A guerra havia lhe roubado mais do que o sono. Em menos de um ano, a morte ceifara sua mãe, uma filha pequena e seu primo Peyton Randolph, o gigante político que o havia guiado. Sua esposa, Martha, lutava contra uma saúde frágil. Quando lhe ofereceram uma missão na França para buscar o apoio de Luís XVI, recusou. Não era a hora de diplomacia, era a hora de reconstruir. De volta à Virgínia, com os britânicos expulsos e o futuro da colônia em suas mãos, Jefferson lançou-se à tarefa de desmantelar o antigo regime. Reduziu o poder dos latifundiários, abriu as portas da educação e, acima de tudo, batalhou pela tolerância religiosa. Todas as seitas cristãs são igual e igualmente falsas, escrevia em privado, convencido de que a fé não deveria ser imposta, mas escolhida. Suas propostas foram derrotadas na época, mas, como um rio que corrói a pedra, suas ideias acabariam vitoriosas uma década depois. E então veio a questão que o perseguiria pelo resto da vida: a escravidão. Proprietário de mais de 600 almas ao longo de sua existência, Jefferson sabia que o sistema era uma mancha na alma da nação que ajudara a criar. Em seus escritos condenava a instituição, em suas ações perpetuava-a. Chegou a propor um plano de abolição gradual, libertar os escravos aos 21 anos e deportá-los, mas os fazendeiros de Virgínia, apegados a seus lucros, esmagaram a ideia. A guerra contra a tirania britânica fora vencida. A batalha contra a tirania interna, no entanto, ainda estava por começar. Os anos seguintes seriam de provação. Enquanto Washington lutava para manter vivo um exército faminto e mal equipado, os britânicos avançavam pelo sul, arrasando a Geórgia e ameaçando a Carolina do Sul. Virgínia, o coração da Revolução, estava sob cerco. E foi nesse momento de perigo extremo que, no verão de 1779, Jefferson assumiu o cargo que o colocaria no olho do furacão: governador de Virgínia. Como líder civil em tempo de guerra, sua missão era dupla: esmagar as rebeliões lealistas que brotavam como ervas daninhas e conter os ataques dos nativos nas fronteiras ocidentais, inflamados pelas promessas britânicas. Mas sua decisão mais ousada e controversa foi mudar a capital de Williamsburg para Richmond, um local mais seguro, longe das canhoneiras inimigas. A medida salvou o governo, mas não evitou o pior. Em dezembro de 1780, Benedict Arnold, o general que traíra a causa americana, invadiu Virgínia com uma força implacável. Jefferson hesitou. Demorou a mobilizar a milícia. E quando os dragões de Arnold marcharam sobre Richmond, ele escapou por pouco, refugando-se nas colinas enquanto a cidade era saqueada. A invasão foi um golpe brutal, não apenas militar, mas moral. Seus críticos, como o próprio Patrick Henry, acusaram-no de covardia. Mas Jefferson, mais do que ninguém, sabia que a guerra não se ganhava apenas com coragem, mas com estratégia. E a batalha pela América, ele estava determinado a vencê-la mesmo que, para isso, tivesse que se reerguer das cinzas. Mas o destino reservava a Jefferson provações ainda mais amargas. Na primavera de 1781, quando as forças britânicas no sul, comandadas pelo implacável Lord Cornwallis e pelo tenente-coronel Banastre Tarleton, um oficial tão elegante quanto cruel, à frente de uma cavalaria temida, voltaram suas armas para Virgínia, o estado que outrora fora o coração da resistência colonial agora tremia. Jefferson, antevendo o perigo, transferiu a capital pela segunda vez, desta vez para Charlottesville, a quase 120 quilômetros do alcance imediato dos invasores.
Em cartas desesperadas a George Washington, suplicou pela presença do general em pessoa, sabendo que apenas sua liderança poderia salvar a Virgínia da devastação. A história, porém, reservava-lhe um golpe ainda mais pessoal. Na madrugada de 4 de junho de 1781, enquanto se preparava para deixar o cargo de governador, já desgastado pelas acusações de inação e pela fuga constante, Jefferson estava em Monticello quando soube que os cavalarianos de Tarleton avançavam em direção à sua propriedade, determinados a capturá-lo. Mais uma vez, a sorte o poupou. Escapou por um fio, enquanto os soldados britânicos frustrados contentaram-se em saquear seus vinhedos em um gesto de ironia macabra, brindar ao 43º aniversário do rei Jorge III com o vinho de sua adega. Monticello ficou de pé, mas sua reputação não. Ao deixar o governo, Jefferson foi submetido a um inquérito pela Assembleia Geral da Virgínia, que investigou sua conduta durante os meses de crise. Embora absolvido, o veredicto pouco importou. O estigma da covardia já o perseguia. Mesmo a notícia da rendição de Corvallis em Yorkton, em 19 de outubro daquele ano, o golpe final que forçou a Grã-Bretanha a reconhecer a independência americana, não foi suficiente para apagar a mancha em seu nome. A vitória da nação contrastava com sua derrota pessoal. E então veio o golpe mais cruel. Em maio de 1782, Martha Jefferson deu à luz uma filha, mas sua saúde, já frágil, desmoronou rapidamente. Confiada ao leito com o marido ao seu lado, ela sucumbiu em 6 de setembro, após arrancar dele uma promessa solene, que jamais se casaria novamente. Viúva aos 39 anos, Jefferson cumpriu a palavra dada à mulher que amara, mas o luto escondeu sombras mais profundas. Entre aqueles que velaram Martha estava uma menina de 9 anos, Sally Means, meia-irmã de sua esposa, filha do mesmo pai branco, John Viles, e de sua escrava Elizabeth Means. Uma herança de sangue e escravidão que anos depois, teceria um dos capítulos mais obscuros e debatidos da vida de Jefferson. A perda de Martha o deixou desolado, mas também livre para reescrever seu destino. E quando, em 1783, lhe ofereceram a chance de representar os Estados Unidos nas negociações de paz em Paris, ele viu não apenas uma fuga, mas uma redenção. No entanto, o destino mais uma vez o preguiou uma peça. Ao chegar à França, descobriu que os termos do tratado já haviam sido acordados, e eram surpreendentemente favoráveis aos americanos, graças à habilidade de seus enviados em explorar as divisões entre Grã-Bretanha, França e Espanha. Frustrado, mas não derrotado, Jefferson voltou-se para a política doméstica. Em 6 de junho de 1783, foi eleito delegado da Virgínia no Congresso Continental, um órgão frágil, à beira do colapso, onde os estados agiam como senhores feudais e até mesmo a ratificação do Tratado de Paris, que selava a independência, demorou meses para ser aprovada, só ocorrendo em 14 de janeiro de 1784. Para Jefferson, a fraqueza da Confederação era um presságio sombrio. Sem um governo central forte, os estados se devorariam em guerras civis. Mas sua solução não poderia ser a tirania. Enquanto a França, aliada tão crucial na guerra, afundava em dívidas e agitações, ele observava de perto, fascinado e alarmado. O rei Luís XVI, asfixiado pelos custos da Revolução Americana e pela recusa da nobreza em pagar impostos, viu-se obrigado a convocar os Estados Gerais, uma assembleia medieval que não se reunia havia 175 anos. Jefferson, testemunha dos primeiros sinais da tempestade que viria, via ali um espelho distorcido de seus próprios temores. Um governo central poderoso demais poderia se tornar tão opressor quanto o rei que os americanos haviam derrubado. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Convenção Constitucional de 1787 trabalhava para forjar uma nação mais unida. Jefferson, ausente, acompanhava os debates com apreensão. Rumores circulavam de que alguns delegados cogitavam até mesmo convidar um filho de Jorge III para ser o monarca constitucional americano, uma ideia que o enojava. Quando finalmente leu a Constituição proposta, aprovou a divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, mas enxergou falhas perigosas. A ausência de uma declaração de direitos, a possibilidade de um presidente vitalício, o risco de um governo central engolir as liberdades dos estados e dos cidadãos. Imperfeito, sim, mas passível de aperfeiçoamento. E assim, com a mesma fé que o levará a escrever que todos os homens são criados iguais, ele apostou que o tempo e as emendas corrigiriam seus defeitos. A história, porém, não esperaria. Em 5 de julho de 1784, após menos de um ano no Congresso, Jefferson finalmente embarcou para Paris, não mais como um suplicante,
mas como ministro dos Estados Unidos na França. Levava consigo a filha Patsy e um pequeno séquito de servos, entre eles, segundo rumores que jamais confirmaria, a jovem Célie Mins. A cidade Luz o recebeu com todo o esplendor que um homem de suas convicções republicanas podia tolerar. Ali, entre salões de baile e debates filosóficos, ele se encontraria com os grandes espíritos de sua época, incluindo Thomas Paine, o incendiário autor de Senso Comum, cujo próximo livro, Os Direitos do Homem, seria um libelo contra monarquias e dogmas que Jefferson aplaudiria em silêncio, enquanto, como estadista, calculava cada palavra. A França, porém, já ardia em brasas. E Jefferson, o observador atento, sabia que o fogo que consumia Versalhes poderia, um dia, atingir até mesmo as margens do Potomac. Enquanto a América ainda debatia os limites de sua própria liberdade, Jefferson redigia um conjunto de 10 emendas à Constituição, a Carta de Direitos, como um escudo contra os excessos do poder central. Mas antes mesmo que o documento fosse ratificado em 21 de junho de 1788, sua vida pessoal seria sacudida por um reencontro que traria consigo sombras e compromissos. Em julho de 1787, após 3 anos de separação, sua filha mais nova, Polly, finalmente desembarcou em Paris, acompanhada por Célie Mins, uma jovem de cerca de 14 anos cujo rosto carregava os traços inconfundíveis de sua meia-irmã falecida, Martha Jefferson. A semelhança não era mera coincidência. Célie era filha de Elizabeth Mins, uma mulher escravizada por Jefferson, e de John Viles, o mesmo homem que fora pai de Martha. O sangue e a história os entrelaçavam de maneiras que a sociedade virgina jamais ousaria nomear. O que se seguiu foi um dos capítulos mais controversos, e deliberadamente silenciados, da vida de Jefferson. As evidências sugerem que entre 1788 e 1789, enquanto ele ainda negociava com os ideais da Revolução Francesa, uma relação íntima se estabeleceu entre o futuro secretário de Estado e a adolescente escravizada. Quando Jefferson preparava seu retorno aos Estados Unidos, no verão de 1789, Célie já estava grávida. Ela sabia, no entanto, que cruzava um abismo. Na França, as leis lhe garantiam a liberdade, bastava reclamá-la. Poderia viver como uma mulher livre, com direitos que a Virgínia jamais lhe concederia. Mas Jefferson, o arquiteto da declaração que proclamava a igualdade de todos os homens, não estava disposto a perdê-la. E assim, numa negociação que expunha a hipocrisia de seus princípios, ele cedeu. Em troca de seu retorno, prometeu que seus filhos seriam libertados aos 21 anos. Era uma concessão extraordinária e reveladora. Um dos homens mais poderosos da nascente República Americana via-se obrigado a barganhar com uma jovem mestiça, não muito mais velha que uma criança, cujos direitos ele mesmo havia ajudado a definir em teoria, mas que na prática continuava a negar. Célie deu à luz pouco depois de chegarem à Virgínia, mas a criança não sobreviveu. Nos anos seguintes, teria outros 5 filhos com Jefferson, 4 dos quais chegariam à idade adulta. Ele, porém, só os libertara formalmente em seu testamento após sua morte. Enquanto isso, os que atingissem os 21 anos poderiam deixar Monticello, uma cláusula que, mesmo generosa para os padrões da época, não apaga o fato de que Jefferson manteve seus próprios filhos em cativeiro, enquanto rumores sobre o relacionamento se espalhavam como fogo em palha, alimentados por seus oponentes políticos. Só em 2000, com testes de DNA, a história confirmaria o que muitos já suspeitavam. O pai da democracia americana havia sido, também, um senhor de escravos que explorou o corpo e a dignidade de uma mulher cuja liberdade dependia de sua vontade. Enquanto essa trama silenciosa se desenrolava nos bastidores de Monticello, a França ardia em chamas revolucionárias. Os Estados Gerais, paralisados por disputas de procedimento, viam o terceiro Estado, representante do povo comum, declarar-se Assembleia Nacional. A autoridade real desmoronava diante de motins e protestos, e após a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, a Assembleia tornou-se o verdadeiro governo da França. Jefferson, que havia tecido laços profundos com líderes como o Marquês de Lafayette, o herói de 2 revoluções, que lutara ao lado de Washington em Yorktown e agora comandava a Guarda Nacional, viu-se no epicentro da tempestade. Junto a Lafayette, ajudou a redigir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 26 de agosto, um eco eloquente de sua própria declaração de 1776, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As palavras soavam como um hino, mas a ironia não escapava a ninguém, nem mesmo a Jefferson, que enquanto celebrava a liberdade em Paris, mantinha escravizados aqueles que por sangue eram seus.
quando deixou a França, no final de setembro de 1789, rumo à Virgínia, onde chegaria em 23 de novembro. Jefferson não imaginava que seu retorno marcaria o início de uma batalha ainda mais feroz. Planejava voltar a Paris no ano seguinte, mas o destino, e George Washington, tinham outros planos. Em dezembro, o recém-eleito presidente, unânime sob a nova Constituição, ofereceu-lhe o cargo de secretário de Estado. Era uma posição que exigia não apenas sua experiência diplomática, forjada nos salões europeus, mas também uma habilidade que Jefferson dominava, a arte de navegar entre ideais e interesses. Ele aceitou. E assim, em março de 1790, instalou-se em Nova York, então sede do governo federal, pronto para moldar o futuro de uma nação que, como a França, oscilaria entre a promessa de liberdade e os fantasmas de sua própria contradição. Quando Lafayette foi forçado ao exílio em 1793, temendo pela própria vida, a França mergulhou no abismo do terror. Robespierre, o líder jacobino, desatou uma onda de violência que enviou milhares de franceses, incluindo o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, para a lâmina da guilhotina. Os federalistas que há anos alertavam sobre os perigos da anarquia, pareciam ter razão. Mas Jefferson não abandonaria a França. Não agora. Não quando a Revolução, apesar de seus excessos, ainda carregava o mesmo fogo que iluminara a independência americana. Para ele, virar as costas à causa francesa seria trair os princípios de 1776. Assim, quando a jovem República Francesa declarou guerra à Grã-Bretanha em 1º de fevereiro de 1793, Jefferson protestou em silêncio contra a proclamação de neutralidade de Washington. O secretário de Estado via na postura americana uma covardia moral, um abandono dos ideais revolucionários em nome do pragmatismo. Mas seu argumento perdia força a cada dia. A chegada do enviado francês, o almirante Charles Edmond Genet, foi o golpe final. Com a arrogância típica dos salões parisienses, Genet insultou o presidente, desafiou a autoridade americana e tentou arrastar os Estados Unidos para a guerra contra a Grã-Bretanha. Sua conduta não apenas enfureceu Washington, como também minou a já frágil posição de Jefferson dentro do governo. Até o final de 1793, a tensão entre Jefferson e Hamilton atingira o ponto de ruptura. Ambos informaram a Washington que deixariam o cargo. O presidente relutante conseguiu reter Hamilton, cujo gênio financeiro ainda considerava indispensável. Jefferson, no entanto, não tinha mais espaço para manobras. Em 1º de janeiro de 1794, sua renúncia foi aceita. Livre das amarras de Filadélfia, retornou a Monticello, onde se dedicou a reformar sua casa no estilo neoclássico italiano, a cultivar suas vinhas e a correspondência com aliados políticos. Em cartas, confessava alívio por estar longe do turbilhão partidário, mas suas palavras escondiam uma vigilância constante. Os republicanos, seu partido, enfrentavam ventos contrários. Washington, determinado a evitar um conflito com a Grã-Bretanha, enviará o juiz John Jay a Londres para negociar um tratado. Assinado em novembro de 1794, o Tratado de Jay fortalecia os laços comerciais com os britânicos, uma vitória para os federalistas e um golpe nos republicanos. A França, humilhada, viu o acordo como uma traição. O que Washington pretendera como um gesto de paz ameaçava agora arrastar os Estados Unidos para uma guerra com a antiga aliada. Após uma batalha política feroz, o Senado ratificou o tratado em agosto de 1795, mas só em abril de 1796 o Congresso aprovou os fundos para sua implementação, após uma votação apertada. Com o segundo mandato de Washington chegando ao fim, os republicanos buscavam um candidato capaz de desafiar o domínio federalista. Havia apenas um nome possível. Em 19 de setembro de 1796, Washington publicou seu discurso de despedida, anunciando que não buscaria um terceiro mandato. Ao estabelecer o precedente de 2 mandatos, acalmou os temores de Jefferson sobre uma presidência vitalícia. Mas suas palavras finais foram um aviso sombrio. Alertou contra o espírito de partido, que, segundo ele, corroía a unidade nacional e abria caminho para o despotismo. Ele próprio vira como as divisões entre Jefferson e Hamilton quase haviam destruído sua administração. Seu apelo, porém, caiu em ouvidos surdos. A aposentadoria de Washington deu início à primeira eleição presidencial verdadeiramente competitiva da história americana. Federalistas e republicanos entraram na disputa com seus candidatos, John Adams, o herdeiro natural do legado de Washington, e Thomas Jefferson, o porta-voz dos ideais revolucionários. Sob as regras da Constituição, cada eleitor tinha 2 votos.
o mais votado tornava-se presidente, o segundo colocado vice. Em muitos estados os eleitores eram escolhidos pelas legislaturas, não pelo voto popular. Não havia campanhas como as conhecemos hoje, tudo se decidia nos bastidores, por meio de redes de influência e manobras políticas. Quando as urnas foram fechadas, Adams venceu por uma margem ínfima, 71 votos contra 68 de Jefferson. Em 4 de março de 1797, o segundo presidente dos Estados Unidos tomou posse, com Jefferson como seu vice. Ironias da história, os dois homens, outrora aliados na luta pela independência, agora representavam facções opostas. A amizade que os unira na Revolução esvaíra-se sob o peso das divergências ideológicas. E enquanto a jovem nação oscila entre a guerra e a paz, entre a lealdade à França ou à Grã-Bretanha, uma crise ainda maior se aproxima. Na primavera de 1798, Adams revelou um escândalo que abalaria a nação. Uma missão diplomática americana à França fora recebida com desdém. 3 agentes franceses codinome X, Y e Z, exigiram subornos e um pedido formal de desculpas pelo Tratado de Jay em troca de negociações. Suspeitava-se que um deles fosse Talleyrand, o astuto e corrupto ministro das Relações Exteriores francês. Para os americanos era uma afronta inaceitável. Jefferson, mais uma vez, viu seus ideais revolucionários manchados pela ganância de um governo que já não reconhecia. Adams, furioso, preparou-se para a guerra. Em julho de 1798, a quase-guerra explodiu, um conflito não declarado em que navios franceses atacavam embarcações americanas no Atlântico. Para proteger a segurança nacional, Adams impôs as leis de estrangeiros e sedição, um pacote de medidas que dava ao presidente o poder de deportar imigrantes considerados perigosos e criminalizava qualquer crítica ao governo. Jefferson, preso no cargo de vice-presidente, não podia atacar Adams diretamente. Mas nas sombras, incentivava seus aliados a denunciar as leis na imprensa e a resistir à tirania federal por meio das legislaturas estaduais. Seu mandato como vice era um purgatório, líder da oposição dentro do próprio governo que ajudara a criar. Em 1800, a capital federal mudou-se de Filadélfia para Washington, a cidade que levava o nome do homem que mais do que qualquer outro, simbolizara a unidade da nação. Mas a unidade era agora uma memória distante. Em 14 de dezembro de 1799, com a eleição presidencial se aproximando, Adams e Jefferson preparavam-se para um novo duelo. Desta vez, o destino da República estava em jogo. E graças à influência de um homem ambicioso, o senador Aaron Burr, de Nova York, Jefferson tinha uma chance de reescrever a história. Ao consolidar Burr como candidato preferencial à vice-presidência nas eleições presidenciais que se aproximavam, os republicanos conquistaram uma vitória estratégica na legislatura de Nova York, um bastião federalista até então. Essa manobra garantiu que o Estado, crucial no colégio eleitoral, direcionasse seus votos para o ticket republicano. Até o início de dezembro de 1800, Jefferson permitia-se um otimismo discreto, a presidência parecia ao seu alcance. Mas quando os resultados finais foram apurados, um cenário inesperado se desenhou. Ele e Burr haviam empatado com 73 votos cada. A decisão agora cabia à Câmara dos Representantes, ainda dominada pelos federalistas, e o jogo político tomou um rumo perigoso. Os republicanos temiam o pior. Com a maioria federalista na Câmara, não era descabido imaginar que a eleição fosse anulada, mergulhando a nação em uma crise constitucional sem precedentes. Mesmo que não chegassem a esse extremo, os federalistas tinham poder suficiente para semear a discórdia. Bastaria que alguns deles desertassem para Burr, privando Jefferson da vitória e entregando a presidência a um homem cuja ambição era tão notória quanto sua falta de escrúpulos. Jefferson, por sua vez, começou a desconfiar do próprio companheiro de chapa. Afinal, Burr não era um idealista como ele, era um calculista capaz de ver naquela impasse não uma crise, mas uma oportunidade. Em 11 de fevereiro de 1801, a Câmara reuniu-se para desempatar a disputa. 6 dias se passaram em negociações tensas, portas fechadas e promessas sussurradas. Os federalistas, embora relutantes, estavam dispostos a coroar Jefferson, desde que ele garantisse não demitir em massa os servidores públicos leais ao partido e mantivesse 2 instituições caras a eles, a dívida nacional e a marinha, pilares do legado de Washington e Adams. Jefferson, no entanto, recusou-se a amarrar suas mãos com compromissos prévios. Ainda assim, no 36º escrutínio, em 17 de fevereiro, o impasse foi quebrado. Vários federalistas mudaram seu voto, e a presidência finalmente recaiu sobre ele. O responsável por essa virada surpreendente?
Nenhum outro senão Alexander Hamilton, o mesmo homem que meses antes havia se oposto tanto a Adams quanto a Jefferson. Embora desconfiasse profundamente de Jefferson, Hamilton via em Burr uma ameaça ainda maior, um oportunista sem princípios cujo único norte era o poder pessoal. Com sua influência sobre os federalistas hesitantes, Hamilton convenceu-os de que entre os dois males Jefferson era o menor. O preço dessa intervenção, no entanto, seria cobrado anos depois. O ódio entre Hamilton e Burr culminaria em um duelo mortal em 1804, selando com sangue o fim de uma das mentes mais brilhantes e mais divisivas da jovem república. Às 12 horas do dia 4 de março de 1801, Thomas Jefferson prestou juramento como terceiro presidente dos Estados Unidos. Em seu discurso de posse, ele apelou não à vitória de um partido, mas à reconciliação de uma nação fraturada. Toda diferença de opinião não é uma diferença de princípio, declarou, estendendo a mão aos federalistas derrotados. Fomos chamados por nomes distintos, mas somos irmãos do mesmo princípio. Somos todos republicanos, somos todos federalistas. As palavras cuidadosamente medidas acalmaram os ânimos. Aqueles que temiam que Jefferson desmontasse as instituições federais respiraram aliviados, embora nos bastidores o novo presidente já estivesse traçando um curso distinto. Seu gabinete refletia essa dualidade. James Madison, o protege virginiano que há quase 3 décadas era seu conselheiro mais próximo, assumiu a Secretaria de Estado. Albert Gallatin, republicano da Pensilvânia e ferrenho oponente das leis alienígenas e de sedição, tornou-se secretário do Tesouro. Juntos eles arquitetariam uma revolução silenciosa. Em 8 anos, o governo Jefferson reduziria a dívida nacional de 83 milhões para 57 milhões de dólares. Cortaria os gastos militares aos níveis pré-guerra e desmantelaria o aparato belicoso que os federalistas haviam erguido. Para ele, era insensato competir em uma corrida armamentista com as potências europeias. Melhor manter a neutralidade, evitar seus conflitos e concentrar-se em um horizonte muito mais promissor e muito mais americano. Esse horizonte ficava a oeste. Desde criança, Jefferson fora fascinado pelas histórias que o pai lhe contava sobre a fronteira ocidental. Os líderes da jovem república compartilhavam uma ansiedade coletiva, enquanto a Grã-Bretanha e a Espanha ainda mantinham pretensões territoriais na América do Norte, e as nações indígenas resistiam à expansão além do Mississippi. O futuro do país dependia de garantir espaço e controle sobre aquelas terras. A ameaça tornou-se ainda mais urgente em outubro de 1800, quando o Tratado de San Ildefonso, um acordo secreto entre França e Espanha, transferiu a imensa Louisiana, todo o território a oeste do Mississippi, para as mãos de Napoleão Bonaparte. O corsário revolucionário que havia posto fim ao caos em Paris agora sonhava com o Império Norte-Americano. E se New Orleans, a artéria econômica do Sul, caísse sob domínio francês, os Estados Unidos ficariam à mercê de um bloqueio comercial devastador. Determinado a evitar esse cenário, Jefferson estava disposto a fazer o impensável, aliar-se à Grã-Bretanha, sua antiga inimiga se necessário. Mas antes tentaria um caminho mais diplomático e mais audacioso. Encarregou James Monroe, ex-governador da Virgínia e amigo de longa data, de negociar a compra de New Orleans junto ao embaixador em Paris, Robert Livingston. Monroe era a escolha perfeita, um homem de confiança, com a habilidade política para navegar as águas traiçoeiras da corte napoleônica. Os eventos de 1803, no entanto, jogariam a favor dos americanos. A paz frágil entre França e Grã-Bretanha, selada em Amiens no ano anterior, desmoronava rapidamente com ambos os lados acusando-se de quebra de acordos. Mais grave ainda, a ambição de Napoleão nas Américas esbarrava em um desastre militar. Na antiga colônia francesa de Saint-Domingue, o atual Haiti, uma revolta de escravos havia dizimado as tropas enviadas para sufocá-la, enquanto a febre amarela ceifava soldados aos milhares. Sem conseguir reconquistar a joia do Caribe e com a Louisiana vulnerável a um ataque britânico, Napoleão fez o que melhor sabia fazer: transformou a derrota em lucro. Em abril, surpreendeu Monroe e Livingston com uma proposta irresistível. Em vez de vender apenas New Orleans, a França oferecia todo o território da Louisiana, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, por 15 milhões de dólares. Os negociadores americanos, autorizados a gastar no máximo 10 milhões apenas por New Orleans, não hesitaram. Assinaram o tratado no final de abril, cientes de que estavam fazendo história. A notícia chegou a Washington no 4 de julho, dia do 27º aniversário da independência. Um presságio parecia de que a providência sorria para a jovem nação.
Em outubro, o Congresso ratificou a compra, apesar dos protestos de que Jefferson havia agido além de seus poderes constitucionais. Afinal, onde exatamente terminavam as fronteiras da Louisiana? Nem franceses nem americanos tinham certeza. Mas isso pouco importava. O presidente, aliás, pode ter tido suas próprias dúvidas sobre a constitucionalidade do ato. No entanto, a oportunidade era grande demais para ser desperdiçada. Da noite para o dia, os Estados Unidos haviam dobrado de tamanho. E Jefferson já tinha um plano para explorar e reclamar aquelas terras desconhecidas. No início de 1803, ele havia obtido do Congresso aprovação para uma expedição até o Pacífico, com o objetivo de mapear e documentar os territórios ocidentais. Para liderá-la, escolheu seu secretário particular, o capitão Meriwether Lewis, um veterano da Guerra Revolucionária, viril, disciplinado e, acima de tudo, leal. Naquele verão, Lewis estendeu um convite a um antigo conhecido, o tenente William Clark, também virginiano, um homem de ação cujo talento para cartografia e diplomacia com as tribos indígenas seria inestimável. Juntos, eles partiriam em uma jornada que mudaria para sempre o destino do país. Mas antes que a expedição zarpasse, Jefferson tinha uma última tarefa para Lewis: preparar-se não apenas para a aventura, mas para a história. Clark não hesitou em aceitar o posto de co-líder da expedição. Enquanto os dois homens selecionavam meticulosamente os membros do Corps of Discovery, soldados resistentes, caçadores experientes e intérpretes habilidosos, Jefferson traçava as diretrizes que guiariam sua missão: explorar o vasto e desconhecido território da Louisiana, recém-adquirido da França, e encontrar uma rota fluvial até o Pacífico. Em maio de 1804, partindo de St. Louis às margens do Mississippi, a expedição embarcou em uma jornada que desafiaria os limites da resistência humana. Por 18 meses, Lewis e Clark enfrentaram rios traiçoeiros, montanhas impiedosas e o rigor de invernos brutais, até que em novembro de 1805, avistaram finalmente as águas do Oceano Pacífico. O retorno, concluído em setembro de 1806, não foi apenas uma vitória logística, mas um triunfo do espírito americano, um relato épico de coragem que cativou a nação. Jefferson, ávido por cada detalhe, acompanhava as notícias da expedição com fascínio quase obsessivo. Relatos de encontros com tribos indígenas, descrições de paisagens indomitas e espécimes nunca antes documentados chegavam à Casa Branca, alimentando sua visão de um império continental. Tão entusiasmado estava o presidente que reservou um cômodo especial na mansão presidencial para abrigar os artefatos enviados por Lewis e Clark: ossos de animais pré-históricos, armas nativas, mapas meticulosos, provas tangíveis de que o futuro da América se estendia muito além das 13 colônias originais. Para Jefferson, aquelas terras não eram apenas um território a ser conquistado, mas um chamado: a chance de forjar uma república agrária, onde homens livres cultivariam sua própria subsistência, livres das amarras da industrialização e da corrupção urbana que ele tanto desprezava. O sucesso da expedição e a popularidade de suas políticas, a redução de impostos, a compra da Louisiana, consagraram Jefferson como um líder inquestionável. Nas eleições de 1804, esmagou seus oponentes federalistas com 162 votos eleitorais contra míseros 14, um triunfo que parecia selar seu legado. Mas a vitória escondia sombras. Dentro de seu próprio partido, vozes dissidentes acusavam-no de ceder demais aos federalistas, traindo os princípios republicanos que jurara defender. E então havia Aaron Burr, o vice-presidente, cuja ambição era tão voraz quanto sua lealdade era frágil, já havia manchado seu nome com sangue. No fatídico 11 de julho de 1804, um tiro de pistolas em Vevey pôs fim à vida de Alexander Hamilton, o arquiteto financeiro da nação, cujo gênio Jefferson um dia admirara e depois vilipendiara. O duelo não foi apenas um assassinato, foi um suicídio político. Burr, agora um pária, viu suas aspirações desmoronarem. Jefferson, aliviado por livrar-se dele, escolheu George Clinton como seu novo companheiro de chapa. Mas a tranquilidade duraria pouco. Em 1806, rumores sinistros começaram a circular. Burr, exilado da vida pública, estaria conspirando para levantar um exército privado. Seu alvo? Talvez a Louisiana, talvez o México espanhol, ou, na pior das hipóteses, a própria capital americana. Jefferson, que outrora denunciara o uso arbitrário do poder executivo, agora via-se obrigado a agir com mão de ferro. Com a ajuda de aliados no Congresso, aprovou medidas que lhe davam autoridade para esmagar rebeliões internas com tropas federais. Burr foi preso em março de 1807, acusado de traição.
O julgamento, porém, terminou em absolvição, deixando Jefferson com uma derrota jurídica e uma lição amarga. Até mesmo um presidente iluminado podia ser arrastado para o lodaçal da Realpolitik. Enquanto a nação debatia o destino de Boer, um novo fantasma assombrava o horizonte: a guerra com a Grã-Bretanha. Em junho de 1807, o HMS Leopard abriu fogo contra o USS Chesapeake após a recusa americana em permitir uma busca por desertores britânicos. O incidente inflamou a opinião pública. Jefferson, cujo instinto era pela confrontação, sabia que a marinha americana não tinha condições de enfrentar o império mais poderoso do mundo. Então, em 22 de dezembro daquele ano, assinou o Embargo Act, um golpe de mestre ou um desastre econômico, dependendo de quem se perguntasse. A lei proibia todo o comércio com nações estrangeiras, um sacrifício doloroso que, segundo Jefferson, forçaria os britânicos a respeitar a soberania americana. O resultado? Uma crise interna. Preços dispararam, portos paralisaram e o descontentamento graçou. Os federalistas, outrora seus inimigos, agora o acusavam de tirania, invertendo os papéis da história. Ainda assim, Jefferson manteve-se intransigente. Se a nação tivesse que sofrer para preservar sua honra, que assim fosse. Quando deixou a presidência em 1809, aos 65 anos, Jefferson voltou a Monticello não como um homem derrotado, mas como um filósofo estadista que havia moldado uma era. Sua rotina em meio às colinas da Virgínia era uma mistura de serenidade e paradoxo. Brincava com os netos, supervisionava a plantação e, nas horas silenciosas, refletia sobre os frutos de uma vida dedicada à liberdade, enquanto, nos quartos dos escravos, seus próprios filhos com Celia Means cresciam sob o mesmo jugo que ele condenava em discurso. Visitantes notavam em sussurros a semelhança impressionante entre alguns daqueles escravos e o patriarca de cabelos grisalhos, mas Jefferson ignorava as especulações com um desdém calculado. Preferia ser lembrado como o sábio de Monticello, rodeado por bustos de Washington, Adams e até mesmo Hamilton, um gesto de reconciliação póstuma com o passado, ou talvez uma ironia deliberada. Afastado das batalhas partidárias que outrora o consumiram, reatou com John Adams, seu antigo rival e aliado, em uma correspondência que se tornaria um dos diálogos mais profundos da história americana. Trocaram memórias, lamentaram os erros da juventude e, acima de tudo, temeram pelo futuro. Em 1812, enquanto as tropas britânicas queimavam Washington, Jefferson escreveu a Adams com uma premonição sombria: a questão da escravidão, não os debates constitucionais de outrora, era a verdadeira ameaça à unidade nacional. Mas esse era um combate para outras gerações. Ele agora dedicava-se a semear as sementes do amanhã. Em 1819, fundou a Universidade da Virgínia, um templo do conhecimento onde jovens mentes seriam forjadas nos ideais de liberdade que ele tanto prezava. Aqui parecia dizer: a República encontrará seus novos guardiões. Nos anos seguintes, porém, a saúde do velho leão começou a falhar. Em 1824, aos 81 anos, recebeu em Monticello um último visitante ilustre, o Marquês de Lafayette, o herói francês que, como ele, lutara pela independência americana. Os dois amigos, agora velhos guerrilheiros, relembraram glórias passadas enquanto a nação que ajudaram a criar os aclamava. 2 anos depois, em 1826, quando o país celebrava o cinquentenário da Declaração de Independência, nem Jefferson nem Adams estavam presentes nas comemorações. Ambos, confinados às suas camas, sentiam o peso dos anos. Em 4 de julho, o destino teceu seu epílogo mais poético. Adams, em Massachusetts, murmurou suas últimas palavras. Thomas Jefferson ainda vive sem saber que, horas antes na Virgínia, seu velho rival já partirá. 50 anos depois de terem unido suas penas para forjar uma nação, a morte os reuniu no mesmo dia, como se a própria história quisesse selar seu legado com um gesto de simetria. Antes de ascender ao cargo mais alto da Terra como presidente, Jefferson já havia dobrado o território dos Estados Unidos não pela força das armas, mas pela sagacidade da diplomacia. Com a compra da Louisiana, ele desbravou horizontes inéditos, oferecendo à nação terras férteis e oportunidades econômicas que redefiniriam seu destino. Ao longo de sua vida, ergueu-se como um baluarte dos direitos individuais contra a sombra opressora de um Estado tirânico. Sua residência em Monticello, hoje um santuário de peregrinação que atrai 500 mil de almas anualmente, é o símbolo desse legado, um monumento à genialidade de um homem que, com palavras, moldou os alicerces da liberdade. E, no entanto, dentro daqueles mesmos muros, a universalidade dos direitos humanos que Jefferson tão eloquentemente pregava encontrava seu limite mais cruel.
A ciência, com a precisão implacável da genética, revelou o que a história já suspeitava. Ele foi pai dos filhos de Sally Hemings, uma mulher escravizada. A descoberta o transformou para muitos, especialmente entre os afro-americanos, no epítome da hipocrisia. Jefferson podia condenar a escravidão em teoria, mas na prática manteve seus próprios filhos em cativeiro, libertando-os apenas como parte de um acordo privado com sua mãe firmado em solo francês. Diferente de Washington, que emancipou seus escravos em testamento, a maioria dos que serviram a Jefferson permaneceu acorrentada até sua morte. É tentador julgar os homens do passado pelos padrões de hoje, mas até mesmo em sua época Jefferson não estava sozinho. Havia vozes, muitas delas, que clamavam contra a escravidão, tanto nos salões privados quanto nas tribunas públicas. Ele próprio previu com uma lucidez assustadora que a instituição poderia dilacerar a União. E, no entanto, enquanto travava batalhas políticas ferrenhas em defesa dos direitos dos americanos brancos, tolerou que centenas de almas permanecessem escravizadas em Monticello. Em seus 8 anos na presidência, jamais usou sua influência para pressionar o sul escravagista a abandonar a peculiar instituição. Suas palavras imortais na declaração, consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas que todos os homens são criados iguais, soaram como uma ironia amarga quando, por quase um século após 1776, milhões continuaram a viver em grilhões. Eis a contradição que lateja no coração da declaração, um documento que proclamava a igualdade enquanto silenciosamente endossava sua negação. A mensagem subliminar era clara, a igualdade, afinal, tinha cor. Então, como reconciliar essas duas faces de Jefferson? Foi ele o grande estadista que desafiou tiranias e traçou o caminho da América para a grandeza? Ou um hipócrita cujos discursos sobre direitos e liberdades não passavam de um escudo retórico para proteger os privilégios da elite escravagista da Virgínia, da qual fazia parte? A resposta talvez esteja no incômodo que sua memória ainda provoca, porque a verdadeira medida de um legado não é a pureza de suas intenções, mas a complexidade de suas ações. Andy Jefferson, mais do que qualquer outro, encarna essa dualidade. Um gênio que iluminou o mundo com ideias revolucionárias, mas cuja sombra ainda nos persegue. Um homem que sonhou uma nação livre, enquanto mantinha parte dela acorrentada. E é justamente essa tensão entre o ideal e o real, entre a luz e a sombra, que o torna não um ídolo intocável, mas um espelho. Um espelho que nos força a confrontar a pergunta mais desconfortável de todas: até que ponto nós mesmos estamos dispostos a viver pelos princípios que pregamos?